Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o HGLG11, que é um fundo logístico muito bom, excelente para investidores iniciantes. E aqui a gente vai analisar esse fundo. Então, eu estou aqui com o relatório gerencial aberto. Para quem quer acessar esse documento, basta pesquisar relatório gerencial HGLG11 no Google. Você vai achar o site da gestora, explorando ali o site, você consegue localizar esse documento. Logo de início, a gente tem aqui algumas informações principais, que é o gestor, é o administrador, taxa de administração, público-alvo, CNPJ, enfim, tem diversas informações aqui. A gente consegue verificar o objeto do fundo, tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais. E aqui logo abaixo tem mais detalhes, mas vocês têm que saber que o objetivo realmente é investir em imóveis logísticos e industriais e utilizar desses imóveis para obter renda. Então a gente vai verificar aqui mais detalhes. Logo abaixo a gente tem o panorama de julho. A gente tem acesso aqui que após 5 meses de alta, julho foi o primeiro mês negativo para os fundos imobiliários desde janeiro. Então a gente consegue verificar que, falando setor por setor, que o setor logístico segurou bem, teve uma queda aí no panorama geral de 0,2%. Alguns setores foram mais impactados, como shopping e varejo, 0,3%, CRIs, 0,3%. Aqui a gente consegue verificar um detalhamento geral e o total do IFIX, que de fato aqui acabou recuando no mês de julho. Aí a gente tem abaixo aqui o patrimônio líquido do fundo, que é 5,5 bi. É a cota patrimonial, a gente tem essa informação muito fácil. Então, se o fundo estiver negociando no seu valor patrimonial, vai negociar R$ 162,51. Abaixo disso, o fundo negocia com desconto abaixo do seu valor patrimonial. A gente tem acesso ao valor patrimonial também no momento do relatório, que é 0,95. Então ele está abaixo do valor patrimonial e tem um dividend yield de 8,6%, considerando o mercado. E se a gente considerar a cota patrimonial, seria 8,1%. Então isso aqui, pessoal, é um retorno muito positivo quando se trata de fundos de tijolos. Muita gente pode tentar comparar com os fundos de papel, que às vezes vão ter um retorno maior em dividendos, mas o que vocês têm que entender aqui de um fundo como esse é que ele tem imóveis físicos no portfólio. E esses imóveis, eles tendem a valorizar ao longo do tempo e a cota também tende a valorizar ao longo do tempo, que é um processo que não acontece nos fundos de papel, que eles distribuem todo o retorno nos dividendos e a cota tende a permanecer estável. E aqui no caso dos fundos de tijolos, que são os fundos que investem diretamente nos imóveis físicos, a gente tem a possibilidade aí da valorização da cota ao longo do tempo pelo fato da valorização dos imóveis. E até quem não entende muito de precificação, vou dar uma dica aqui para vocês, para encontrar fundos de tijolos baratos. Você olha o dividend yield e verifica se esse dividend yield está acima do Tesouro IPCA naquele momento. Por quê? Quando você investe em renda variável, sempre tem que existir um prêmio sobre o risco, e aí você tem que verificar se o dividendo está acima do Tesouro IPCA, porque do contrário, você investe diretamente no Tesouro, e aí você consegue ter uma rentabilidade similar com maior segurança. Então, os fundos imobiliários de tijolos têm que ter uma remuneração pelo menos superior ao Tesouro IPCA. Então faz muito sentido verificar essa informação. Agora a gente tem aqui alguns pontos importantes, que é o número de imóveis, que é 28, número de locatários, 148, então é bastante inquilino, isso é positivo. Área bruta locável, a vacância de 3% física e 3,1% financeira, muito positivo, vacância baixíssima para essa quantidade de imóveis. Aqui a gente tem essa informação, pessoal, que basicamente quer dizer aí o prazo dos contratos do fundo, que é a média ponderada dos contratos. Então aqui a gente tem contratos de 4,5 anos, em média,
Isso aqui é muito positivo no sentido de que vamos imaginar que os contratos estão vencendo muito próximos, vai vencer daqui a um ano, enfim, sempre tem a questão da renovação dos contratos, se vai conseguir renovar com o mesmo inquilino, se vai conseguir renovar de uma forma que seja positivo para o fundo, que ele consiga reajustar os preços. Então, a gente tem essa questão aqui dos contratos, que é interessante observar. Logo abaixo, eles falam da alavancagem financeira. O fundo encerrou o mês com 11,6% de alavancagem financeira e 13,8% se considerarmos o volume da dívida contraída via SPE. Então, isso aqui, pessoal, mostra que o fundo ele tem uma certa dívida para crescer, mas nada muito preocupante. A gente tem essa alavancagem aí relativamente baixa para um fundo dessa qualidade. Logo abaixo, a gente consegue verificar a performance. Então, assim, é um fundo que tem um desempenho excepcional desde o início, 571,9%, sendo 14,3% ao ano. Isso aqui, pessoal, é extraordinário, bate o CDI, bate o IFIX, que é a média do retorno dos fundos imobiliários no geral. Então, assim, é praticamente o dobro do IFIX. É um fundo imobiliário, assim, muito tranquilo, muito seguro. Vocês podem ver que negocia hoje abaixo do valor patrimonial. A gente tem aqui, inclusive, as distribuições por cota e o dividend yield aqui, considerando desde agosto de 2024. Então, é bem bacana aqui esses resultados. A gente tem acesso também às demonstrações, que são as receitas totais. Vocês podem ver que a maior parte das receitas elas vêm de locação. Então, olha só, a gente tem receita total, tira a despesa total e o resultado é que vai ser distribuído aí para os investidores. Então, tá tudo aqui, todas as informações. Aí logo abaixo, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na alavancagem financeira e qual que é o projeto deles. Olha só, projetamos a trajetória de desalavancagem do fundo com projeção de 11,6% do patrimônio líquido de alavancagem financeira ao final de 2025 e redução progressiva nos anos seguintes. Acreditamos que o nível atual de endividamento é saudável, compatível com a geração de resultados, tendo viabilizado o crescimento do portfólio sem comprometer a estrutura de capital. Então, realmente isso é positivo, faz com que o fundo consiga crescer e com endividamento saudável. E olha só, o projeto deles é reduzir, então, essa alavancagem até 2035, eles tendem a reduzir bastante aqui. Bom, então a gente tem essa informação aí adicional que realmente mostra que o fundo ele faz um trabalho excelente, combinando crescimento, mas também garantindo a segurança dos investidores. Aí logo abaixo aqui a gente tem acesso à carteira de ativos, olha só, outros um percentual de 43,3%, considerando aqui receita contratada e valor patrimonial. Aí a gente tem aqui os imóveis que têm maior peso, que vocês conseguem visualizar, e os imóveis que têm o menor peso aqui no portfólio. Então, vocês podem ver que é um fundo que tem receita bem diversificada, apesar de ser um fundo de tijolos, ele tem receita muito diversificada e vocês conseguem visualizar a distribuição geográfica desses imóveis, dos 28 ativos. Então, ó, são 28 ativos diversificados em 6 estados. Isso aqui é muito bacana e o histórico de vacância também muito baixo. A gente consegue verificar também sobre a carteira de ativos a qualidade desses imóveis. Então, a maior parte dos imóveis é esse AA, que são bons imóveis, mas essa sequência de 3 As aqui são imóveis de altíssima qualidade. Então, é 29%, aí seguido aqui de 47% AA. E a gente tem 9%, e imóveis que são classe B e C, são minoria, aqui a gente tem 10% e 5% em sequência. Então, a maior parte dos imóveis são imóveis de alta qualidade, certo? Aí aqui a gente consegue verificar a alocação por segmento de locatários, então a gente consegue verificar os setores desses inquilinos. Aí a gente tem aqui e-commerce, automotivo, logística e a alocação por inquilino. Então, isso aqui é positivo, pessoal, porque quando você está analisando o fundo de tijolo,
Um ponto de observação é verificar se um único inquilino ele representa mais de 30% das receitas, e se um único imóvel também representa mais de 30% das receitas, porque isso acaba sendo um pouco preocupante, porque se, por exemplo, aquele inquilino sai, prejudica muito o imóvel. E também vamos imaginar um imóvel que tem uma representatividade muito alta nas receitas. Aí, no caso, tem alguma questão, algum problema com aquele imóvel, acaba também prejudicando o fundo. E no caso aqui do HGLG, não, a gente vê que ele é bem distribuído aqui com relação aos inquilinos e os imóveis. Então a gente tem acesso a esses detalhes, olha só, tem Leroy, tem a Shopee, enfim. Os contratos, a gente consegue visualizar que a maioria são contratos típicos, são contratos padrão, e os contratos atípicos aqui são 30%, são contratos que eles não seguem um padrão, eles geralmente acabam protegendo mais as duas partes, que no caso, o inquilino e também o proprietário. Então, são contratos que têm cláusulas diferenciadas para garantir uma maior proteção. E isso aqui é positivo porque quando se trata de contratos atípicos, é mais difícil você perder o inquilino e geralmente também pode se cobrar um valor mais elevado desse inquilino, porque muitos desses imóveis são imóveis exclusivos, imóveis que talvez foram feitos sob medida para aquele inquilino. Então, isso aqui é bem positivo. Alocação por indexador, a gente consegue visualizar aqui o IPCA, é o indicador que se utiliza para reajuste dos contratos, da maioria desses contratos. A gente tem aqui na carteira de ativos o mês de reajuste, a gente consegue visualizar aqui. Concentração das revisionais aqui também, que é 52% em 2025 e vai seguindo, vocês conseguem verificar também vencimento dos contratos, então a maior parte dos contratos vai vencer acima de 2029, então garante uma segurança aqui maior nesse período. E aí eles falam novamente o histórico de vacância, que vem aí diminuindo, então vocês conseguem visualizar aqui a vacância ela é bem baixa, de fato. A gente tem acesso aqui à carteira de ativos novamente e quanto cada ativo representa sobre o valor patrimonial. Aí a gente consegue visualizar aqui que o ativo que tem maior representatividade é 9,03%. Então, para um fundo de tijolos, ele é bem diversificado nas receitas aqui. A gente consegue visualizar também se esses imóveis eles são de alto padrão, então a classificação deles aqui, a porcentagem que o fundo tem nesses imóveis, então vocês podem ver que tem bastante imóvel que o fundo tem 100%, alguns, olha só, 48%, 82%. Aqui a gente consegue visualizar a vacância física e verificar quem é o maior ofensor. Aqui a gente vê que é São José dos Campos, com 29% aqui de vacância física. Então, aqui já é uma situação mais preocupante com relação a esse imóvel. A gente consegue visualizar também a questão dos contratos, do vencimento dos contratos aqui, considerando a média ponderada de vencimento com relação a cada imóvel. Então, olha só, tem imóvel aqui que a média é 8,3 anos, então é bastante tempo. E alguns aqui com vencimento mais curto, então vocês conseguem ter essa informação aqui com bastante clareza. E aí logo abaixo vocês vão visualizando o restante dos imóveis e o percentual deles com relação ao valor patrimonial. No geral, aqui a gente tem um resultado muito positivo com relação a contratos, com relação a vacância também, a vacância física. Então, é uma vacância muito baixa. A gente consegue verificar abaixo aqui quais são os maiores ofensores com relação à vacância física no período. Então, olha só, a gente vê que São José dos Campos aqui, ele está aí com uma situação mais complicada e aí a gente tem acesso aí imóvel por imóvel, no caso do que é o maior ofensor até o imóvel que é o menor. Então, a gente consegue observar aqui claramente. Eles falam um pouco também da estratégia comercial, e aqui vocês conseguem visualizar esse detalhamento. Também falam do desenvolvimento do Simões Filho.
No caso aqui, é um outro imóvel que está em obra, a gente tem acesso aqui à evolução de obra. Aí eles passam aqui alguns detalhes com relação a esse projeto. Logo abaixo, a gente tem a carteira de fundos imobiliários, que é uma alocação menor do fundo, é 5,4% do PL. Aí vocês conseguem visualizar aqui as participações em percentual. São participações menores, considerando aí que realmente grande parte, a maior parte das receitas do fundo vem dos imóveis logísticos. A gente tem acesso à liquidez, é um fundo muito bem negociado, é um dos maiores do mercado. E logo abaixo aqui tem mais informações, alguns anexos falando da gestora, enfim. Mas, pessoal, o objetivo aqui é mostrar para vocês como que funciona um relatório gerencial. Vocês podem fazer essa análise, como eu fiz aqui, de forma rápida, de forma prática, é muito fácil. Com essas informações que a gente tem acesso aqui, vocês já conseguem visualizar pontos extremamente positivos, que é a quantidade de imóveis. Então, é um portfólio que ele é bem sólido de fato, são muitos imóveis, diversificados geograficamente esse fundo, ele é bem diversificado também em receitas dos inquilinos, os imóveis aqui, vocês podem ver que não tem nenhum imóvel que tem uma representatividade enorme nas receitas do fundo, bem diversificado também com relação às receitas por imóvel, vacância excelente, prazo dos contratos aqui na média também muito bom. Então são essas informações, pessoal, que vocês visualizam para tomar a decisão de investimento. E aí a gente tem até uma questão muito positiva que eu vou abrir aqui até no Investidor 10 para vocês, que é a questão de negociar abaixo do valor patrimonial. Então, um fundo dessa qualidade ainda está negociando com desconto. Então, é de fato um fundo que vale muito a pena o estudo. Fica aí essas informações para vocês utilizarem. Bom, agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Lembrando aqui que não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, certo? O objetivo desse conteúdo aqui é ser educacional, é que vocês aprendam a tomar as suas próprias decisões. E até a próxima!